Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Batiza-me, Senhor. Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Eu sou Daniel Nonato. Obrigado a você por estar conosco nessa carona aqui ao vivo, meio gravado, né? Meio ao vivo, porque a internet nos aponta cada uma, não é isso? E obrigado a você pela presença fraterna. Lembrando que hoje é domingo, dia 10 de janeiro de 2021. Segundo domingo de 2021, lembrando que é o domingo do batismo do Senhor, domingo de lembrarmos também o nosso batismo. Obrigado a você que nos acompanha pelas redes sociais. Como sempre, algumas pessoas perguntando como é que eu estou. Os senhores e as senhoras sabem que no mês de dezembro, finalzinho de dezembro, no dia 27, 28, eu tive uma crise de ciático e infelizmente eu fui hospitalizado. Fiquei lá no hospital em Juscelino, né, Clínica Nova Iguaçu, é isso? Muito bem tratado, graças a Deus, muito bem acolhido, tomando remédios ainda, mas vivendo, né, essa dificuldade da vida, né, do dia a dia, e ainda não estou 100%, mas 99,1%, né, aí falta só 0,9%, né? Lembrando a todos e a todas que é importante a gente falar disso, até porque algumas pessoas costumam aumentar e outros costumam diminuir, né? Mas graças a Deus não é nada grave, no sentido de é só me cuidar um pouco mais, a questão emocional, a questão física, né? Isso tudo é uma necessidade que o ser humano tem. E agradecendo a todos que rezam, que rezaram por mim, as minhas mães e meus pais, meus irmãos e minhas irmãs, todos vocês que nos ajudaram e intercederam a Deus e pedem a Deus por mim. E de forma especial hoje eu quero mandar um abraço, já que eu não fiz live esses dias, para todas as minhas amigas e os meus amigos fotógrafos. E de forma especial eu quero mandar um abraço para minha amiga Glória Barbosa, grande Glória Barbosa, da paróquia Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora Nada, São Francisco de Assis, aqui com meu amigo Padre Cesarino, grande Padre Cesarino, irmão de caminhada. Opa! Também eu quero mandar um abraço para Valéria Leone, Catedral de Santo Antônio, também fotógrafa. E outros e outras, né? O Eloy Bezerra, grande Eloy Bezerra, né? Lá de Nilópolis, né? Paróquia de Nossa Senhora Aparecida. E todos vocês que resistam, né, aqui em Japeri, paróquia Nossa Senhora da Conceição, a minha amiga Gabriela, a Gabi, né, também fotógrafa, todos vocês que resistam e eternizam para nós o momento na fotografia. Parabéns, que Deus abençoe, que esse ministério seja fecundo e pleno. Nesse tempo de pandemia, vivemos nós aí na dificuldade, né, de viver cada dia mais. Eu, geralmente nas férias, costumo viajar, costumo ir para cachoeira, ir para piscina, ir para praia. Nessas férias agora eu estou ficando mais em casa, não, problema de saúde, mas também essa pandemia, né? Geralmente onde eu vou eu levo mamãe. Mamãe é complicado não deixar a mamãe em casa, né? Então eu levo mamãe comigo. E com esse tempo de pandemia a gente tem que cuidar, né? O isolamento social, afastamento é importante. Afinal de contas, a gente vive uma pandemia. Uns e outros, né, acham que a pandemia é apenas uma invenção da cabeça dos comunistas, né? Tudo é invenção dos outros, tudo é culpa do outro, é esse pessoal que nunca assume nada que faz de errado, né? Um pessoal que é muito santo, desconfie. E também a gente está lembrando aí que o Papa Francisco, no dia 5, fez uma fala falando que ele vai se vacinar. Então o Papa vai se vacinar, quem sou eu? Não sou melhor do que o Papa. Embora me sacanearam, né, dizer que o Papa teve a crise de ciático no dia 28, eu também tive a crise no dia 28. Eu e o Papa temos uma ligação assim, sabe como é que é, né? Mas o Papa vai vacinar. Eu também vou me vacinar, se Deus quiser, com a graça de Deus, iremos nos vacinar. Assim que chegar aqui no Brasil,
seja Coronavac, seja Moderna, seja sei lá o que, se vai virar jacaré, se vai virar... Eu não posso virar de defunto, é isso que eu não posso virar. E se eu pegar coronavírus de novo, que eu já peguei 2 vezes, eu vou me lascar, porque eu vou ter a chance maior de ser entubado, ainda mais o novo vírus, né? O vírus está aí com uma nova chave de canivete inglês, né? Que está abrindo as portas aí todo mundo. Então tem que tomar cuidado, essa variante do vírus é perigosíssima. Então eu quero mais que venha a vacina, vem para mim vacina. Lembrando ainda que estamos aqui em Japeri, então estamos aqui tendo uma dificuldade. Houve um comentário da minha parte sobre o governo da doutora Fernanda Otiveiros, né, a senhora Fernanda Otiveiros. Alguém já mandou mensagem para mim, dando um recadinho assim abusado, mas é aquilo que eu falei ontem lá com meus amigos, né? Se você tem um time de futebol, escala um jogador para viver em 3, 4, 5 posições, interinamente, você sabe que esse time vai tomar uma cacetada. E se você chama ainda 3 jogadores do time adversário que joga sujo, já sabe já que teu time vai ser decadastrado. Mas tudo bem, deixa o povo fazer o que quer. Daqui a 4 anos iremos eleger outro prefeito, outra prefeita, iremos fazer a política do jeito como ela merece ser feita, né? Não com acordos, com armações. E aí isso vale claramente para todos os momentos de nossas vidas. E ainda lembrando a todos e a todas que é preciso ter um pouco de respeito pela vida. Então não deixemos de usar o álcool em gel, a máscara, né? É importante usar a máscara, usar o álcool em gel. Vamos sempre louvar e agradecer você médico, você enfermeira, todos vocês, agentes de saúde, que nos ajudam a sobreviver nesse tempo de pandemia. E ainda agradecendo também os profissionais de segurança, né? Ontem houve uma fala do Siqueira Júnior, Tino Júnior, sei lá o nome do... Um cidadão aí falou que professor não faz nada, que professor não fica à toa nesse tempo de pandemia. Eu sei como é que é ficar à toa, né? Ficar trabalhando de forma de assessorar alunos via rede social e etc e tal. Mas é aquilo, tem uns que não respeitam mesmo o professor quando trabalha em sala de aula, não irá respeitar agora. Vamos para o evangelho de hoje. O caminho nunca visto nem viu, sou chamado a ser fermento, sal e luz, e por isso respondi, aqui estou. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. O evangelho de hoje, o evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 7 ao 11. Lembrando que nós estamos no ano do evangelho de Marcos, e o evangelho de Marcos é o evangelho que nos toma profundamente, porque ele vem trazendo para a gente essa notícia de Jesus. E o evangelho de Marcos, que é o ano litúrgico B, hoje no evangelho de Marcos, batismo do Senhor, a liturgia deste domingo tem um cenário de um fundo, um projeto, onde tem um projeto de salvação para nós, um projeto salvífico. No batismo de Jesus, nas margens do Jordão, nós queremos revelar que o Filho amado de Deus, que veio ao mundo enviado pelo Pai, com a missão única, salvar e libertar a humanidade. Jesus quis cumprir o projeto do Pai. Ele se fez um de nós, não porque ele simplesmente resolveu dar um passeio aqui na terra, como algumas piadas contam, mas ele quis ser um de nós para compartilhar e viver também a nossa fragilidade. E ele, na fragilidade humana, vem libertar o homem do seu egoísmo e do seu pecado. Jesus, o tempo todo, se empenha em promover em nós aquilo que temos de melhor, para que pudéssemos chegar, para que possamos chegar à salvação em plenitude. O evangelho que nós lemos hoje, o evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 7 a 11, o evangelho nos apresenta um encontro entre Jesus e João Batista. Ontem nós lemos o evangelho que falava que João Batista dizia que ele não era o cara, que ele era apenas um profeta. E é interessante que hoje, nas margens do Jordão, nessa circunstância que Jesus foi batizado por João, João Batista, ele sempre se mostra assim muito solícito, e ele sempre se coloca numa posição
aonde se apresenta como servo do Messias que aparece. João Batista, que anuncia o fim dos tempos, anuncia que Deus irá julgar a humanidade. Jesus, que entra nas águas do Jordão, é um Jesus que vem para apresentar a misericórdia à humanidade. O interessante ainda é que as margens do Jordão nos apresentam também os marginalizados daquele tempo, os excluídos. Interessante que o rito do batismo não é coisa nova. Nas antigas religiões judaicas, na prática judaica, a ablução, batizar quer dizer imergir, quer dizer lavar. O batismo proposto por João, na verdade, é uma novidade para muitos, pois ele falava claramente de um julgamento final se não se convertesse. O judaísmo conhecia, assim, diversos ritos de purificação, mas nunca no sentido de salvação plena. Interessante que até entre os que não eram judeus, eles tinham um rito próprio, o chamado prosélitos. Na comunidade do povo de Deus, na perspectiva de João, provavelmente o batismo é um rito de mudança de vida, de iniciação, de uma prática messiânica. Quem aceita o batismo de João renuncia ao pecado. Quem aceita o batismo de João tem uma proposta de conversão diária da nova vida e passa a entregar a uma nova comunidade. Enquanto o batismo proposto por Jesus, criado, trazido, gerado a partir de Jesus, é um batismo que traz para nós uma pertença a uma nova vida. O que Jesus tem a ver com isso, no sentido pleno, é que ele, Jesus, dá um sentido pleno ao batismo. João queria o batismo apenas por um sinal de mudança. Com Jesus, o batismo é um sinal, não, é uma nova proposta de vida. O interessante é que João fala de um arrependimento de pecado. Jesus fala em uma vida nova. O texto que hoje nós lemos, o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 7 ao 11, traz para nós uma comunhão plena com Marcos capítulo 2, capítulo 1, versículo 2. Também a gente olha para o contexto de hoje e pergunta: Jesus, o Filho de Deus, o Messias, nesse momento de seu batismo, há uma revelação de um Deus trino que quer ficar conosco. A verdadeira identidade de Jesus está revelada no seu batismo. A nossa cidadania batismal revela de verdade aonde nós estamos. As mensagens que vêm no contexto do Evangelho de Marcos, quando diz que o Deus próprio Pai fala que este é meu filho amado, a quem eu ponho o meu agrado, a quem eu tenho prazer, e esse mesmo Evangelho fala da vinda de uma pomba representando o Espírito de Deus. A mensagem de hoje, a pergunta de hoje: quem é como Jesus? E qual é a missão de Jesus? E que Jesus quis trazer nesse episódio do batismo dele? O interessante é que na primeira parte do Evangelho de hoje, versículos 7 e 8, o evangelista apresenta para nós o testemunho de João Batista sobre Jesus. João Batista define Jesus como aquele que é mais forte do que ele. Diante da sua realidade, ele não é digno nem de inclinar para desatar as correias da sandália. O interessante é que tirar as sandálias dos pés, quem fazia isso era um escravo. Então João Batista, ele se coloca à margem, abaixo dos famosos escravos. Era uma prática do escravo fazer isso, tirar as sandálias do Senhor. E João Batista ainda fala que aquele que é de batizar no Espírito Santo, tanto a fortaleza como no batismo do Espírito, são prerrogativas que caracterizam bem clara o perfil messiânico do Messias que o povo esperava em Israel. O testemunho de João oferece para nós uma certeza: Jesus é o Messias anunciado pelos profetas, anunciado no profeta Isaías, capítulo 9, versículo 5 ao 6, anunciado em Isaías 14, versículo 7. O interessante é que Deus envia Jesus para libertar o povo
e para lhe dar uma vida nova, plena, uma plenitude. O testemunho de João Batista irá logo ser confirmado pelo testemunho do próprio Deus, que fala: "Eis é meu filho amado, a quem eu ponho o meu prazer e minha alegria." O interessante ainda é que o Messias esperado também, ele não é qualquer um. Ele é o Filho de Deus e ele é amado, enviado aos homens para dar um novo sentido, para lhe dar o Espírito de Deus, batizar com o Espírito Santo, e para inserir na vida do ser humano uma vida dinâmica, uma vida nova. A vida do Espírito Santo que está em nós é para que nós possamos brilhar, não para sermos estrelas, mas para sermos luzes que iluminam a sociedade. O testemunho de Deus, dizendo que ele é o Filho amado, ainda hoje quer dar esse mesmo testemunho de cada um. Alguns colocam esse testemunho como apenas um simbolismo. Assim, a abertura do céu para confirmar o batismo de Jesus é uma abertura do céu para acolher também o nosso batismo. O interessante é que o profeta João Batista traz para nós uma certeza: Jesus é o Messias. E o céu se abre, desfazendo a separação entre o céu e a terra, eliminando a dualidade, refazendo uma relação do pecado que nós tínhamos, destruindo a relação, o pecado, refazendo uma relação sagrada pelo batismo. Marco anuncia que a atividade de Jesus vai trazer para a humanidade uma reconciliação, vai abrir para nós o céu. A pomba-nos, que é o Espírito Santo, ela não aparece claramente no texto. Provavelmente não é uma alusão somente ao Espírito Santo, mas também nos recorda um pouco da pomba que não é solta, que vai trazer para nós a nova humanidade. Hoje o Evangelho traz para nós uma certeza: é preciso buscar o batismo, é preciso ter uma nova condição de vida. O homem que tem que sair da situação de pecado, o homem que tem que sair da situação e tem que caminhar para a libertação. O projeto de Deus, Pai, que Jesus cumpriu integralmente, é a libertação plena, não a libertação parcial. A famosa história que Jesus quer somente as almas. Alguns pregam uma espiritualidade de somente céu, quando na verdade a espiritualidade tem que envolver também uma vivência real na realidade que vivemos. Na reflexão de hoje, nós temos que ter a seguinte visão: o batismo de Jesus aparece a frase "Filho amado". Essa frase é usada para todos nós. Somos esses filhos amados, mesmo que não queiramos. O interessante é lembrar qual é a data do seu batismo. Nessa cena em que a pomba aparece, em que o Pai fala, nós temos que ter a certeza que Deus está o tempo todo nos chamando, aparecendo, falando conosco. A celebração do batismo de Jesus nos leva a uma reflexão sobre o nosso batismo, sobre a condição que ele obedientemente, não precisando, se batizou, cumprindo assim o projeto do Pai na obediência e no amor. E ainda o batismo de Jesus nos coloca de frente a frente com Deus, que aceita se identificar com o ser humano, com nós, seres pecadores, miseráveis, sem vergonhas, como diria meu amigo Monsenhor Giuseppe, que já mora no céu. A fragilidade de cada ser humano que se apresenta para viver plenamente esse batismo. Ele, o Filho de Deus, aceitou passar pelas águas, porque nós não aceitamos muitas das vezes. A palavra de hoje que nós temos que levar para nossas vidas é o que nós estamos fazendo com o nosso batismo. A gente que vota errado, que vota em quem defende a pena de morte, a gente que vota no abortista, a gente que acredita que a sociedade e a igreja têm que andar separada, a gente que acredita numa espiritualidade que envolve, sobretudo, uma alienação. Nós, cristãos, que devemos procurar iluminar a sociedade, nos omitimos por medo, por covardia. O Evangelho de hoje ainda traz para nós uma certeza: somos chamados ao tempo todo
confirmar nosso batismo. O nosso batismo, ele não é qualquer coisa. Ele não é qualquer coisa. Ele é uma marca, é um passaporte para uma cidadania divina. Não podemos nunca esquecer a nossa cidadania batismal. Nós, cristãos, leigos, presbíteros, bispos, diáconos, consagrados e consagradas, todos nós fomos iniciados pelo batismo. O batismo é a grande porta que abre para nós o céu, a salvação. Não tem como falar de céu para aqueles que não acreditam no batismo, pois o batismo traz para nós a certeza que a salvação acontece a partir da adesão a Jesus Cristo. Aderir a Jesus Cristo é aceitar, cumprir plenamente a vontade do Pai. Aderir a Jesus Cristo é reconhecer plenamente aquilo que somos, pecadores, pobres, miseráveis, mas sobretudo somos chamados a testemunhar tudo aquilo que Jesus traz para nós com a sua vinda maravilhosa no Natal. Não tem como fazer ou viver o batismo ignorando toda a realidade do plano de Deus, sem mirar o exemplo dos santos e santas, homens e mulheres que testemunharam Jesus até mesmo com a vida. Nós, cristãos de diversas igrejas, alguns batizam através da imersão, outros pela ablução, outros pela aspersão. Não é a quantidade de água que vai nos santificar mais ou menos, mas sim a forma que nós estamos vivendo o nosso batismo. Nós cristãos, e aí eu falo claramente cristãos em todas as igrejas, devemos nessa data fazer memória e nos questionar qual é a nossa vivência de batizados, qual é a nossa vivência de cristãos. Estamos vivendo um cristianismo apenas do modismo e da racionalidade? Que sejamos coerentes com nossa prática. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Sejamos fiéis, lembrando que estamos numa pandemia, fiquemos em casa se possível, agradecendo a você, médico, enfermeiro, você, agente de saúde, você, agente da limpeza nos hospitais, todos vocês que trabalham para nos ajudar, para nos libertar da pandemia, agradecendo a você pelas orações, ainda estamos em recuperação, pedindo a Deus que nos abençoe para que possamos viver nosso batismo, pedindo a Deus que nos ajude, rezemos plenamente, Deus nos abençoe e nos ajude, e lembrando que no céu somos todos um só povo, e o batismo nos transforma no povo santo, sacerdócio real, um povo profeta. Deus nos abençoe e nos ajude. Eu sou Daniel Nonato. Bom dia. Vamos juntos, como diz meu amigo Cabral. Celebremos a vida. Obrigado a você. Parabéns você, batizado.